Bem-vindos a mais um vídeo, bem-vindos a mais um vídeo com dicas rapidinhas sobre recrutamento, seleção, entrevistas, recursos humanos e carreira como um todo. Então, no vídeo de hoje eu vou falar sobre perguntas a fazer no final da entrevista. Num dos outros vídeos que eu fiz sobre como se preparar e como se dar bem num processo seletivo, eu falei da importância de fazer perguntas, de sempre ter perguntas no final da entrevista. E vários de vocês me pediram então para falar um pouquinho mais sobre isso e como formular as perguntas certas e por que é tão importante fazer perguntas. E como eu falei nesse outro vídeo e todos os vídeos sobre recursos humanos e processo seletivo estarão linkados aqui no final do vídeo como referência. Mas nesse outro vídeo eu falei sobre o fato de uma boa entrevista ser aquela entrevista que é um diálogo. É uma entrevista que tanto o entrevistador quanto o candidato sentem que eles estão tendo uma conversa e não só fazer pergunta, responder pergunta, fazer pergunta, responder pergunta. Então é importante que você tenha muitas perguntas no seu repertório para você ir fazendo ao longo da entrevista, né? Sempre que te fizerem uma pergunta, você responde, você com isso já elabora uma outra pergunta para tentar entender um pouquinho melhor, para fazer da entrevista esse diálogo, essa conversa. E também sempre tenha perguntas no final, né? Isso também demonstra um bom preparativo e um bom entendimento sobre aquela vaga, aquela empresa, aquele setor que você está entrevistando. E um dos grandes erros que muitos candidatos cometem num processo seletivo é se preocupar muito com as perguntas, né, e como responder a pergunta. Às vezes os candidatos acham que para se dar bem numa entrevista você tem que ter todas as respostas e você tem que ter todas as respostas certas. E isso não é verdade. Ninguém espera que o candidato seja 100% perfeito, que tenha todas as respostas. Todo mundo erra, é importante ser consciente do que você sabe, o que você não sabe, o que você consegue fazer, o que você não consegue fazer. Então, né, ter perguntas, fazer perguntas é uma ótima maneira de, por exemplo, se te fizeram uma pergunta que você não sabe a resposta, você tem que ter a sacada de já perguntar e você pode explicar um pouquinho mais sobre isso e conseguir contornar uma pergunta que de repente você não tem resposta porque é uma área, um setor, um sistema que você ainda não tem experiência, mas ao promover esse diálogo com o entrevistador, ou eles acabam te dando um exemplo de uma coisa que te leva a pensar numa outra experiência que você tem, que talvez seja transferível, ou que, sabe, você pode falar sobre, olha, eu nunca fiz, sabe, nunca trabalhei com esse sistema especificamente, mas, né, já que você falou sobre X, Y e Z, eu na minha última vaga trabalhava com o sistema Y e foi assim que eu consegui aprender a usar esse sistema. Foi assim que eu consegui aprender a lidar com esse tipo de cliente. Então você acaba conseguindo contornar a situação numa pergunta que de repente você viria como um ponto negativo, né? Uma coisa que você não sabe, uma qualificação que você não tem, em mostrar ao seu entrevistador que, apesar de não ter aquela coisa específica, é assim que você aprenderia, é assim que você contornaria a situação para ganhar essa experiência. E vocês não imaginam quantas vezes eu já saí de entrevistas como recrutadora ou como a gestora, dona da vaga, e conversando com pessoas, né, que participaram do processo seletivo como entrevistadores, onde o feedback positivo focava mais no fato do candidato ter feito ótimas perguntas do que no fato do candidato ter respondido, né, ter tido ótimas respostas. Então aquela coisa assim de que, nossa, fulaninho, ótimo, a entrevista foi ótima, ótimo candidato,
fez umas perguntas excelentes. Isso causa uma melhor impressão do que só ter umas respostas ensaiadas, sabe, achando que você sempre está falando o que você acha que o entrevistador quer ouvir. Então, fazer as perguntas certas demonstra que você entende aquele cargo, demonstra que você entende as variações de qualificação para aquele cargo, que você entende a empresa ou o setor que a empresa está, que você entende a região, que você entende os clientes, que você entende as demandas daquele cargo. E isso é o tipo de pergunta que eu não tenho como dar assim uma receita de bolo específica, porque cada cargo tem os seus conhecimentos específicos, e só você, como aquele especialista, como aquela pessoa que tem a experiência X, é que vai saber exatamente o que perguntar. Mas, na dúvida, aqui estão algumas perguntas assim bem genéricas que cabem em qualquer tipo de entrevista, em qualquer nível, em qualquer setor, em qualquer cargo. A primeira é sobre a estrutura da equipe, do time. Então, se é um cargo de gestão, de supervisão, de gerência, pergunte quantas pessoas reportam a esse cargo, se essas pessoas têm também equipes. Então, se você vai ser um gestor ou gestora de uma pessoa que tem responsabilidade de supervisão, porque aí vai te dar uma ideia do tamanho, né, da estrutura da equipe ou do departamento. Se for uma vaga de contribuidor individual, pergunte quantos colegas essa vaga terá, quantas pessoas fazem parte dessa equipe, qual é o relacionamento, né, da vaga que você está entrevistando com o entrevistador. Caso você saiba, né, que você não está entrevistando com seu potencial futuro chefe, pode ser um colega, pode ser uma pessoa de um outro departamento que não vai ter nenhuma responsabilidade sobre você, mas que vai ser uma pessoa que, olha, a gente vai ter que trabalhar muito próximo na conta do cliente X ou para gerenciar a região Y. Então, tente ter um entendimento de qual será o relacionamento entre a vaga que você está entrevistando e o entrevistador. Porque geralmente entrevistadores não são só, né, quem tem poder de decisão não é só o futuro chefe, e sim todas as pessoas com quem você, naquela vaga, como candidato, vai interagir e tem capacidade de influenciar o trabalho deles também, positivamente ou negativamente. Pergunte também quais serão os principais desafios desse cargo. Pode ser uma coisa do mais simples, isso também é super universal e genérico, independe dos anos de experiência ou da senioridade de qualquer cargo. Qualquer posição, qualquer emprego tem seus desafios. Então pergunte para a pessoa te entrevistando quais são esses desafios. Até porque cada entrevistador provavelmente terá um ponto de vista diferente. Depende de qual relacionamento que esse entrevistador ou entrevistadora terá com esse cargo que você está se candidatando. E isso, por sua vez, também te dará outras ideias para possíveis outras perguntas à medida que você for progredindo no processo seletivo. Pergunte, por exemplo, se o cargo é novo ou se é um cargo para substituir outra pessoa. E dependendo da resposta, então você pode perguntar por que a empresa tem a necessidade, né? Por que surgiu a necessidade desse novo cargo, ou se eles estão substituindo alguém, pergunte o que aconteceu com essa pessoa. Essa pessoa foi transferida para uma outra equipe, um outro departamento, essa pessoa foi promovida, por exemplo, ou se essa pessoa saiu da empresa. Isso talvez te dê também mais uma ideia da dinâmica da empresa, da equipe, do departamento, que pode te levar a pensar em outras perguntas também. Outra pergunta muito interessante de sempre repetir nos diferentes
passos do processo seletivo, porque você provavelmente vai receber respostas diferentes dependendo do relacionamento que o entrevistador terá com esse cargo, o que eles consideram sucesso, né? O que é o sucesso do futuro desse cargo? O que fará com que aquela pessoa, aquele entrevistador, entrevistadora específico, pensar daí a 6 meses, daí a 1 ano, olhar para o novo candidato, né? A nova pessoa que conseguiu aquele emprego e pensar, nossa, eles se deram muito bem, eles mandaram muito bem porque conseguiram completar, conquistar ou mudar a coisa X, Y ou Z. E isso vai te dar também uma ideia de como que esse departamento funciona. E você pode usar a resposta de um entrevistador para, né, te dar ideia, alimentar uma pergunta parecida para o próximo entrevistador, no próximo passo do processo seletivo. Entender o que cada pessoa, né, cada potencial futuro colega, o que eles consideram importante nesse candidato, né, como eles enxergam o sucesso de um possível novo colega, como isso vai impactar eles. É muito importante fazer essa pergunta, prestar muita atenção e ir registrando a resposta no fundo das suas ideias. Pergunte coisas práticas, como, por exemplo, como é um dia a dia típico do cargo. O risco é que você provavelmente vai ouvir a resposta que não existe um dia como o outro, todos os dias são muito diferentes. Então, nesse caso, pergunte assim, mas como é que é uma semana, né? Quais são as rotinas e as obrigações rotineiras? Porque por mais que alguém te fale que, não, todos os dias são diferentes, cada dia tem um pepino diferente para resolver. Todo cargo, todo departamento, toda empresa tem suas rotinas, tem suas obrigações. E isso é que você está tentando descobrir. Então, se eles te falarem, não, cada dia é diferente, então pergunta de novo, mas como é que é uma semana típica, um mês típico, um ano típico? Né? Isso vai te dar uma ideia de como que é o desenrolar desse cargo. Então, por exemplo, dependendo de qual departamento de recursos humanos você trabalhe, certas épocas do ano demandam mais volume de recrutamento, por exemplo. Então, certas épocas do ano demandam maior volume de relatórios, porque é quando, tem gente sendo promovida, aumento de salário, essas coisas. Então, é esse tipo de resposta que você está procurando, né? Como que é o ritmo de trabalho desse cargo, dessa equipe, desse departamento. E nesse momento, pandemia que estamos vivendo, você pode perguntar também como que a empresa se adaptou à pandemia, se alguma coisa mudou, né, do ano passado, de 2020 para cá. De repente, todo mundo foi trabalhar em home office, teletrabalho, trabalho remoto, e agora estão mais ou menos, estão lentamente voltando ao escritório, talvez não. Você pode perguntar também como que eles veem, né, o futuro dessa empresa, desse cargo, desse departamento no mundo pós-pandemia. Vai ser uma coisa onde teletrabalho e um estilo mais flexível vai continuar fazendo parte desse cargo, ou o futuro será num escritório, né? Será num formato mais tradicional como era pré-pandemia. E a pessoa te entrevistando é relativamente nova nessa empresa também, porque como eu falei no outro vídeo, parte da preparação para uma entrevista é você investigar quem é o seu entrevistador, né? Vai no LinkedIn, vai no Glassdoor, pelo ponto de vista puramente profissional, não vai virar um perseguidor de Instagram, de Facebook, do lado pessoal da vida do entrevistador. Não é isso. Você quer saber o máximo possível da história, da experiência profissional daquela pessoa. Então você vai saber, eles estão na empresa há pouco tempo ou estão na empresa há muito tempo? Então, se é uma pessoa que está na empresa há relativamente pouco tempo, você pode perguntar, por exemplo, o que atraiu
aquela pessoa na empresa, o que eles mais gostam, o que eles acham que facilitou a adaptação deles no novo cargo, quando eles, né, entraram na empresa um mês, um semestre, um ano, 2 anos atrás, e quais foram, né, quais as dicas que eles te dariam como um novato para se dar bem no cargo. E por outro lado, se essa pessoa já está nessa empresa há muitos anos, décadas, tá fazendo carreira naquela empresa, você pode perguntar o que né, no ponto de vista deles, o que mais mudou? Qual foi, assim, uma evolução mais marcante, uma mudança positiva ou negativa mais marcante que eles observaram nos últimos anos naquela empresa? Bem, então essas são, assim, umas perguntas bem genéricas que vão te ajudar a desenvolver esse diálogo, essa conversa. A maioria delas aplicam tanto se for seu primeiro emprego ou se você já tem 30 e tantos anos de carreira, e você pode ir adaptando, né, para ser uma coisa bem específica para sua experiência e para o cargo, para a empresa que você está entrevistando. Mas são aquelas perguntas assim que você pode ter na manga, anotadinho no bloquinho que você vai trazer para a entrevista, para não esquecer. E como eu falei no começo, né, o ideal seria que você tenha também várias outras perguntas bem específicas sobre aquele cargo especificamente, sobre aquela empresa, e que sejam, que demonstrem que você entende daquilo que você está falando, que você está fazendo perguntas que sejam totalmente ligadas àquele cargo e que mostram o quanto você pesquisou, o quanto você entende sobre o que você está falando. Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo de dicas e até o próximo. Tchau!